Olá pessoal, sou Cláudio Nascimento, Claudinho do Som, e esse é o Santa Cruz Pod, o seu podcast regional. Esse podcast foi criado para que nós possamos nos unir, para que os santacruzenses possam debater o futuro da nossa região. Vamos fazer aqui um breve resumo, eu e meu amigo Jaiminho Lopes, aqui na bancada, falar sobre essa semana difícil, Jaiminho. Nos dias 18, 20 e 21 de junho, 3 grandes acontecimentos no trânsito que impactaram diretamente na vida do santacruzense, né? Primeiro foi no dia 18, na terça-feira, aconteceu o enguiço de um caminhão na Rua do Prado, ali em frente à Caixa Econômica Federal, e simplesmente Santa Cruz parou, né? E meu amigo Jaiminho Lopes vai falar um pouco sobre, fazer um resumo, né, Jaiminho? O que pode ser feito, o que o cidadão santacruzense, depois desses acontecimentos, pode pensar em que nós possamos juntos, né, pensar em melhorias, definitivamente, que possa melhorar daqui para frente, né, nos próximos anos, o futuro de Santa Cruz. O que você acha? Fala. Então, Claudinho, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez aí pelo convite de participar aqui do Santa Cruz Pod. E você deu um panorama exato do que está acontecendo. Cada vez prova mais, né, a total falta de infraestrutura da nossa região, né? O que Santa Cruz vem sofrendo com esse abandono, com a falta do poder público presente. E esses fatos ocorridos aí só nos prova que a gente precisa realmente estar juntos e pensar de uma forma concreta do que a gente pensa e o que a gente quer para o nosso bairro, né? Santa Cruz ficou um caos, parou. E aí você não vê Guarda Municipal, você não vê Sete Rio, você não vê Polícia Militar. Não tem assistência nenhuma, né? Não tem assistência nenhuma, poder público nenhum. Né? A gente só tem ao longo dos anos, tem perdido os órgãos que são responsáveis por estar presentes, para tentar amenizar esse caos e não estão. Então, Claudinho, a gente precisa... Esse resumo que eu tiro aí é que a gente precisa muito pensar o que a gente quer para Santa Cruz. A gente não pode mais brincar, a gente tem que ter atitudes concretas para que a gente possa tirar o bairro desse estrangulamento que está, né? O meu desejo, Claudinho, é que a gente volte a operar com todos os órgãos, né? Eu costumo dizer que quando eu fui superintendente regional, eu montei uma equipe técnica, eu cobrava dos órgãos que estivesse presente em tudo que acontecia. A gente ia para a rua, botava o colete, ia para a rua, a gente ajudava a sinalizar, a gente ajudava a desviar, porque a gente conhece o bairro, a gente sabe as alternativas, né? E com isso tudo que aconteceu, a gente só tira a prova de que os órgãos estão despreparados, né? A gente teve aquele terça-feira, a gente veio para cá junto, a gente viu que realmente não tinha como fazer, porque não tinha via alternativa para dar fluidez ao trânsito. Beleza, estava interditado, esse é um grande problema do bairro. Precisa fazer um estudo de um projeto viário para que a gente possa fazer vias alternativas e ter como fazer o trânsito fluir. Foi um caso à parte. E aí veio o caso de sexta-feira, né? Isso aí a gente vai pular o caso que aconteceu lá com o BRT. Infelizmente. Teve aquela questão do óbito, infelizmente. É um outro debate aquilo ali, Foi né? uma fatalidade. Aquilo ali é um debate que a gente tem que fazer com a população para entender essa questão desse ônibus articulado no centro de Santa Cruz. Eu particularmente, eu acho que é um ônibus muito grande, é um ônibus que tem trazido uns impactos negativos para o bairro, né? Nas manobras que às vezes não consegue fazer para o bairro, aquelas paradas que o ônibus faz no centro de Santa Cruz, naquela descida, é perigosa. Primeiro que tira a visão dos pedestres na travessia. Você que vem de carro, você não tem como ter um ângulo de visão para evitar um acidente. Então, assim, são coisas que precisam ser pensadas. Isso praticamente foi uma tragédia anunciada, né? Sim, com certeza. Porque você há de convir, Jaiminho, que a população não foi ouvida, não houve uma consulta à população para que a população concordasse ou não da instalação da estação, porque a prefeitura vem aqui, o poder público vem aqui, faz o que quer, quando quer e onde quer. Pois é. Então, isso a gente já teve prova concreta disso. Não se faz um estudo de um bairro sem que tenham pessoas capacitadas e que conheçam a região, né? Isso é importante. Como também não dá para fazer a parada de um ônibus numa descida, né? Ainda mais é um no risco. ainda um mais BRT, no BRT, é um ônibus grande daquele. Então, o que a gente precisa, cara? A gente precisa debater o bairro com quem conhece o bairro e com quem é daqui.
seja morador. As pessoas têm que se interessar em se unir, se interessar em resolver as coisas importantes aqui do bairro, né? Sim, porque assim, você acaba afetando o comércio, você acaba afetando a população, a sociedade. Eu acho que tem que ser tudo discutido, tem que ter uma grande audiência pública, Sim. Né? E aí chamar a administração, a associação comercial, porque o grande impactado nisso tudo é o comércio. Sim. Porque hoje a gente tem o centro do bairro estrangulado porque você não consegue acessar. As pessoas não se interessam em ir para Santa Cruz, Sim, né? Normalmente já é engarrafado. E quando acontecem uns episódios desse, aí acaba pior a coisa toda. Então, assim, tem diversas coisas que precisam ser vistas. Iluminação é ruim, a segurança é ruim, né? O acesso nas calçadas para você andar é difícil. Então, assim, precisa ordenar. Nós fizemos isso em 2017. Né? Em 2017, nós fizemos um levantamento, fizemos um projeto, né? Desenhamos o que a gente queria fazer. A gente chamou ali os ambulantes para conversar e aceitaram a conversa numa boa. Aceitaram a conversa numa boa, porque tudo tem que ser conversado. Não adianta você querer fazer o troço a toque de caixa. Chamamos, conversamos, tiramos, ordenamos, licenciamos e colocamos. O bairro ficou maravilhosamente bem. E você tem essa característica de chamar, ainda mais porque você é morador, você conhece todos, fica mais fácil essa integração, né? Claudinho, eu sou nascido e criado em Santa Cruz. Eu comecei na feira com 9 anos de idade, com meu avô. Né? Então, ali, a gente tem ali naquela feira 3 gerações. Tem avô, tem filho, tem neto, trabalhando que vive daquilo dali. Os caras estão ali para trabalhar. Eles são bons entendedores, né? Eles querem colaborar. Só que precisa ordenar, precisa fiscalizar. Não adianta, se você não fiscaliza, se você não ordena, o troço tende a desandar realmente. Sim. Mas a gente conversou, tudo sempre foi muito conversado. E eu acho que o princípio de uma administração, de uma liderança é essa. Não se faz liderança com imposição. Liderança se faz com diálogo. E não é o que está acontecendo em Santa Cruz. Agora, eu te pergunto, a estação no centro de Santa Cruz, tem que ficar, tem que sair? Não sei, a gente precisa conversar. Tem que ver a população, né? A gente precisa, porque assim, o projeto inicial do BRT era que o pessoal vinha de Campo Grande para pegar o BRT em Santa Cruz para ir para Alvorada, né? Hoje a gente tem um corredor ali da Cesário de Melo, que desafogou um pouquinho Santa Cruz. Então será que não está na hora de discutir? Vamos levar para Álvaro Alberto? Também acho que não resolve. Eu acho que a gente poderia ter o grande terminal no Curral Falso. Isso é uma opinião minha, a gente precisa ouvir a população. Precisa ouvir. Né? A gente precisa ouvir a população. Pode ter o terminal no Curral Falso e a gente botar os alimentadores, que podem ser até os amarelinhos menores. Né? Faz uma estação ali do lado do Presunic e alimenta no Curral Falso. E os ônibus que vêm da João 23, vêm do Urucânia, vai direto para o Curral Falso, alimenta o Curral Falso e você abre o centro de Santa Cruz de novo. Resgata o centro de Santa Cruz. Pois é, hoje você não pode usar a Praça do Ringue, porque além de ter a estação que é feia, né, ela não é reformada, ela não é pintada, ela não é limpa, ainda fizeram uma estação auxiliar do lado, que tomou a Praça do Ringue toda. Então você hoje não pode ter uma atividade cultural, social, não pode ter um evento no centro do bairro. Eles pensam que as pessoas só dormem em Santa Cruz. Pois é. Santa Cruz, eu acho que Santa Cruz não tem vida. Uma praça do bairro sendo destruída, porque não precisa. Os Santa Cruzenses não precisam de praça. Pois é tirar toda uma história do bairro, né? E aí a gente tem a identidade do bairro, né? Pois é, a gente tem ali a história do desfile cívico, a gente tem a história do carnaval, ou seja, de todos os eventos que aconteciam de ensaio técnico da escola de samba, eventos religiosos, evangélicos, né? Católicos, que tudo fazia de fora. Então, assim, a gente precisa trazer de volta. Eu lembro quando tinha o João Titio, tinha o carnaval, fazia-se o coreto ali, ficava um troço bacana. No Natal colocava árvore de Natal. Na Semana da Pátria tinha hasteamento da bandeira, o Exército fazia, o Bombeiro fazia, a Aeronáutica fazia. Acabaram com tudo isso, né? Acabaram com essa história, né? Com essa história. E aí tinha o carnaval, eu lembro, eu era garoto, forrava-se ali na grama, o lençol, e a família toda lá pro centro de Santa Cruz para ver os blocos desfilar. Hoje não tem nada, Claudinho. Você vai no centro de Santa Cruz, hoje é uma escuridão tremenda, sabe por quê? Quando chegou o corredor BRT Transoeste, tinha umas torres que contemplavam a iluminação. E aí, se você reparar que hoje, da General Olímpio até a Barão de Laguna, tinha as bases para colocar a torre, não colocaram as torres, e aí um gerente maluco que tinha aí na conservação foi lá e arrancou as bases para não causar acidente. Ele, ao invés de botar o poste, ele arrancou. E hoje o centro do bairro é escuro. Foi aquilo que eu te falei. O poder público vem e faz o que quer, através dos seus comandados, né? Mas sabe por quê, Claudinho? Porque não tem uma liderança. Hoje não tem ninguém que tome conta do bairro.
A gente perdeu conservação, a gente perdeu urbanismo, a gente perdeu Sete Rio, a gente perdeu a Jari, a gente perdeu a GRLF, a gente perdeu a loja da Light, a gente perdeu a loja da Sedai, hoje até tem Zona Oeste Mais dentro de um shopping. Entendeu? Então, assim, por que perde tanto? E por que tira de Santa Cruz? Né? Hoje vem todo mundo para cá. Hoje, vou botar Minha Casa Minha Vida, vai para Santa Cruz. Hoje a população cresceu, né? A população cresceu, os carros aumentaram na pista e Santa Cruz não evoluiu. Não acompanhou a evolução. Não evoluiu. Acompanhou. Então, assim, precisa-se montar aí uma estrutura de discussão de projetos. Né? Por onde a gente faz? A gente tem aí o corredor, um corredor 6, sei lá, que ligaria aí o Pingo d'Água à Avenida Brasil. São vários projetos, por que isso não foi para frente? Eu queria fazer uma pergunta para você. Você falou em projeto. Me parece que tem um projeto ali na General Olímpio, né? Sim. A General Olímpio, que está no papel. De um viaduto, né? Viaduto. Sim. Mas enquanto não tem viaduto, a gente consegue... Você vai responder, vai ter uma informação melhor do que eu tenho, a gente não consegue um efetivo permanente para diminuir os impactos de uma carreta enguiçada, de um ônibus enguiçado, que não deixe Santa Cruz mais parado. Qual seria, assim, exatamente um efetivo com reboque? Sim, Claudinho, o que me assusta, assim, na sexta-feira eu estava lá no centro de Santa Cruz. Né? A gente tem nossa base ali, nosso escritório no centro de Santa Cruz. E aí, quando eu cheguei na janela, eu vi o centro engarrafado. E aí nós saiu eu e o Rodrigo, a gente foi lá para filmar e entender aquilo. Cara, o que me assusta é você não ver um guarda municipal, né? O pessoal que tinha ali do BRT... É segurança, auxiliado, né? É segurança da estação. E o que mais me assustou foi ver chegar um carro da guarda municipal, olhar o que estava acontecendo e ir embora. Vai embora. Cara, é inadmissível. Aí você, cidadão comum, como eu, preocupado com aquilo, a pessoa 50 minutos travado num trânsito que poderia ser desviado. O ônibus ele travou ali na subida do viaduto, a Lopes de Moura ficou vazia. Sim. Era só pegar o trânsito que vinha da Felipe Cardoso, subia na Barão de Laguna no Mas sentido não tem efetivo, né? E jogava pro viaduto ali pela Lopes de Moura. E aí apareceu um guarda lá municipal numa motinha de trânsito, eu o chamei e falei para ele, cara, a gente pode fazer isso aqui. Eu já cansei de fazer isso, eu desvio o pessoal por aqui até o ônibus sair. E aí o cara lá de boa vontade aceitou nossa sugestão, chamamos o pessoal do BRT e fizemos desvio. Mas isso foi fazer 50 minutos depois. Mas nesse intervalo, chegou alguém lá, olhou e foi embora, Claudinho. Então, assim... Além de não ter planejamento, tem falta de respeito com o cidadão. O cidadão, eu quero falar uma coisa aqui para você. Estamos aqui no Santa Cruz Pod. Isso tudo que o Jamil está falando é num bairro que mais gera dinheiro para o Rio de Janeiro, que é Santa Cruz. Não era para estar acontecendo uma coisa dessa, era para ter um grupo político enorme, unificado, que não deixasse isso acontecer. Esse bairro era para ser... uma cidade, né? Como sempre foi. Como sempre foi. Claudinho, olha só, essa questão aqui de colocar, acho que botar tudo em prato limpo aqui, não é que a gente é contra ninguém. É porque a gente sabe que pode operar. A gente sabe o que pode ser feito. Né? A gente tem sabedoria disso. A gente já exerceu função pública aqui importante. Eu fui superintendente aqui 1 ano e 9 meses. Né? E eu sei que dá para você operacionalizar. Agora, não pode achar que a gente é contra. Não, a gente não é contra. A gente só quer que faça as coisas da forma que tem que ser feito. Não pode, Claudinho. Santa Cruz raspa, todo lugar do Rio de Janeiro raspa e asfalta com asfalto novo. Santa Cruz é só tapa-buraco. Por onde você passa abandono geral, né? Cara, aqui a gente também paga IPVA. Aqui também as pessoas têm carro novo. Então não dá para você ficar andando o tempo todo numa buraqueira tremenda. E aí tem uma outra questão. Calçadas, nenhuma via tem calçada. A Avenida Areia Branca não tem calçada, a Rua do Império não tem. Aqui a Boa Esperança não tem. A estrada de Sepitiba estão recapeando. Beleza, precisava. Mais de 50 anos que não era recapeada. A gente até fez um vídeo falando disso. Foi. E aí, depois do nosso vídeo, chegar lá, fizeram a fresagem e estão asfaltando. Mas não é só asfaltar. A gente precisa de calçada para os cadeirantes andar, os pedestres também. A gente precisa de ciclovia. Por que a gente precisa de ciclovia? O terminal BRT, Curral Falso, está ficando lindo, como todos eles ficaram lindos. Tem bicicletário. Como é que chega de bicicleta no bicicletário se não tem uma ciclovia? Como é que você sai do Nova Sepitiba para ir para o terminal de bicicleta, que eu acho que hoje teria que ser uma prioridade da prefeitura, incentivar as pessoas a andarem de bicicleta, até para cuidar da saúde. Sim.
Não tem, estão asfaltando, mas calçada não tem, drenagem não tem, meio-fio não tem. Por que que não? Só Santa Cruz que não tem. Então, isso é uma pauta que a gente vai discutir. Não dá mais. Santa Cruz hoje, eles conseguem estragar o que já é ruim. Se você vê a Campeiro Mor já precisava de recapeamento. Aí entra uma obra da Barreira, que ficou linda, uma obra que a gente trabalhou para trazer, né? A obra ficou linda. Mas para fazer a drenagem da Barreira, eles sacrificaram a Campeiro Mor. Vai lá ver como ficou hoje, Claudinho. Eu passei por lá. Então, o que a gente precisa hoje é estar vigilante disso, né? A gente não está aqui contra ninguém. A gente quer que as coisas aconteçam em Santa Cruz como acontece no resto da cidade do Rio de Janeiro. Mas isso precisa de... Precisa de liderança. A população arregaçar as mangas, e né? se você me permite, eu vou deixar aqui um pensar recado. nessa mudança, Vou né? deixar aqui um recado. A gente está próximo aí de um pleito eleitoral, Sim. né? Onde a gente vai decidir por mais 4 anos o futuro da nossa cidade. E aí eu deixo aqui um recado para a população, e eu queria que o Rodrigo focasse aqui. Não dá mais para brincar de fazer política. Não dá mais para a gente ficar ajudando o amigo. Não dá mais para a gente ter político de estimação. Você falou certo. A gente precisa meu amigo, colocar... vou ajudar meu amigo que mora na Barra, meu amigo que mora lá no Irajá. Eu às vezes até um amigo aqui, porque tem muita liderança que faz parcerias e não olha para esses problemas que a gente está vivendo. Faz uma parceria, mas foca no problema do bairro. Entendeu? Que não adianta, Claudinho, eu volto a dizer para você, que quem vai resolver o problema do bairro é quem mora aqui, quem é raiz, quem conhece. E a gente não pode ficar ajudando um amigo a ajudar um político, porque aí você não está ajudando a sua região. Então você que clama por uma Santa Cruz, uma Paciência, Sepetiba melhor, procura ajudar quem conhece, quem tem competência, quem sabe trabalhar e quem quer fazer o melhor para o bairro. Não dá mais para a gente ficar pensando em si próprio. Com certeza. A gente tem que pensar no coletivo. E tem população pagando um preço muito alto por essa falta de infraestrutura. O dreno é um... Estamos pagando esse preço. O dreno é um toda vez que chove, alaga, por quê? Os rios não têm dragagem. Então, o estudo tem que ser mais amplo. Então, eu chamo a população a uma reflexão. Está na hora da gente mudar, né? Santa Cruz está cada vez mais definhando. Santa Cruz é um bairro histórico, imperial, que, de vez de avançar, está regredindo. Tem um enorme potencial turístico. Sim, que não é incentivado. Tá ali, ó, nós temos um mirante, né, que poderia incentivar a cultura, a arte, né, o turismo. Mas só vai incentivar quem mora em Santa Cruz, já. Pois é, Claudinho. Tudo fecha em Santa Cruz. Por quê? O centro do bairro não é mais valorizado. O centro do bairro hoje não tem uma segurança. Então, assim, os sub-bairros estão crescendo, mas estão crescendo também sem infraestrutura. Sem infraestrutura nenhuma. A gente precisa fomentar a gastronomia, o turismo, os eventos, a arte, a cultura, tudo aqui no centro do bairro. E nas comunidades também. Você hoje vai nas praças do Cesarão, da João 23, do Urucânia, as praças estão jogadas. Cara, a gente tem hoje um berço de talentos no Urucânia. No atletismo, nós temos lá também aquele professor... que é do atletismo, eu sempre... Professor Mário. Professor Mário, um cara que se dedica ali ao esporte, ao atletismo. Nós temos aquela praça da Rua 1, que é uma praça enorme, já tem projetores. Você me desculpa, ali é só um espaço, né? Não é uma praça. Só tem refletor. O nome de praça, tem o nome de praça da Rua 1. Só o nome que é praça, Mas né? poderia ter ali uma pista de atletismo, poderia ter um campo de futebol, uma quadra poliesportiva. São 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. Ali está lá jogado as traças. É só um exemplo, né, Jamil? Só um exemplo. E aí a gente tem o Cesarão, que já podia ter uma arena cultural para as pessoas fazerem teatro, fazer arte, fazer cultura. Tem lá o WG, cara, tem um projeto bacana pra caramba. Muita gente boa em Santa Cruz podia se unir e transformar. Pois é. A transformação está em nossas mãos, cara. E aí eu pergunto, qual é a dificuldade de se fazer isso? A gente não quer brigar com ninguém. A gente só quer que as pessoas tenham os olhos que a gente tem, de olhar para cá com carinho, de saber que Santa Cruz, Paciência e Sepetiba também é Rio de Janeiro, que também faz parte dessa cidade maravilhosa, que também conta a sua história. Você vai a Sepetiba hoje, Sepetiba, além de não ter mais praia, o mangue tomou conta. Então, assim, você já não tem uma praia para tomar banho e já não tem a vista que você tinha antes, que você olhava para o mar, você via lá as serras da Ilha Grande. Hoje você não consegue mais nem ver, porque é um paredão verde de um mangue que cresceu por causa do assoreamento da Bahia. E aí, por que não faz um estudo de despoluição da Bahia? Ninguém se preocupa com isso, Claudinho.
Mas tudo que vai gastar dinheiro é deixado de lado. Mas é dinheiro que se arrecada aqui. É. Nós temos um distrito industrial fortíssimo. Isso. Né? Santa Cruz precisa de um grupo que faça com que o dinheiro que saia daqui volte para cá. Pois é. Mas Claudinho, isso começa aqui, cara. mas isso dá trabalho. E Dá tem gente que trabalho, não quer ter trabalho. mas não é impossível. Claudinho, O Santa Cruzense agora ele está acordando e tenho certeza que ele vai rever seus conceitos. O meu desejo é tirar Santa Cruz dessa escravidão, desse sistema que está definhando com Santa Cruz. Acorrentada, né? Está acorrentado, né? Hoje a gente precisa fazer as pessoas entenderem que é importante sim participar desse processo. É importante sim a gente colocar alguém que conheça, que tenha capacidade de assumir a gestão desse bairro, dessa região, para que possa fazer ela crescer e desenvolver novamente. Não dá mais. Não dá mais. Eu estou falando de um abandono, Claudinho, de 50, 60 anos. Eu não estou falando de 2, 3 anos atrás. Não é culpa do ex-governo ou do atual governo, não. São de todos os governos que passaram. Todos que passaram. Porra, você vai na estação ali da Supervia, acesso para cadeirante é um problema muito grande. Sempre foi. Tudo é difícil aqui em Sempre Santa foi. Cruz. E aí você vê as pessoas discutirem, Supervia. Qual é o problema? Tem contrato a ser cumprido. As concessionárias têm um contrato, então vamos fiscalizar o contrato. Por que não está acontecendo? Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. E aí, quem vai reivindicar isso somos nós, população. Lógico, tem que ter uma liderança, tem que ter uma representatividade? Tem. A gente precisa ter alguém que responda pelo bairro, né? Lá no Legislativo. Mas a gente precisa da população junto cobrando É a única isso. forma. A única forma é essa força política que nós temos. Pois é. É a única forma de mudar a nossa região. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Hoje só vai mudar com essa união, hoje só vai mudar se todos estiverem juntos com o mesmo propósito. Vamos esquecer apoiar para se dar bem, vamos esquecer apoiar para ajudar alguém, vamos apoiar para mudar. É mudar, Claudinho. A gente se preparou para isso. A gente está pronto para isso. Entendeu? Não dá mais para você ter em Santa Cruz um órgão gerenciado por quem não é daqui. Hoje, a gente não tem mais nenhuma base, acho que, se eu não me engano, acho que não tem nem mais a base da subprefeitura em Santa Cruz. Ou seja, comunica com quem? Fala com quem? Não dá, cara. Um bairro tão lindo, né, cara? Tão lindo, histórico, com comércio forte. Um comércio forte, tradicional. Claudinho, não dá. Hoje você anda no centro de Santa Cruz, aquelas casas que são trombadas, preservadas, tuteladas, é um decreto que precisa ser visto. É um decreto que atrasa a evolução de um bairro. Porque você tem umas casas caindo, você não pode mexer na fachada, você não pode reformar, você não pode transformar aquilo em comercial. Está na hora de rever esse decreto. Beleza, a gente quer manter a cultura, mas tem que manter a cultura com responsabilidade. A gente precisa manter a história com responsabilidade. Cara, o que essa casa... mas a casa ela é preservada e tutelada porque ela é abaixo o IPTU de 1938. Beleza, mas qual a história que ela conta? Não tem história, é só fachada. Então vamos crescer, vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos trazer a economia para movimentar o próprio local. Mas isso só se faz juntos e com representatividade. Isso aí. Essa é a palavra que eu tenho usado constantemente nas minhas falas, é a representatividade, porque eu sei o quanto é importante. Claudinho, quando eu assumi a superintendência, eu fiz questão de falar assim, eu vou assumir se eu colocar uma equipe técnica. E eu coloquei uma equipe técnica, porque eu sabia o que eu queria para o bairro. Eu sabia que eu precisava ordenar o bairro, né? E aí nós fizemos um estudo, planejamos, desenhamos, cadastramos e fomos para o campo entender cada um que estava envolvido naquele projeto. E aí, depois que a gente entendeu, a gente levou eles para um auditório, eu digo eles aqui, os ambulantes, a gente foi para o auditório da UniCBR, sentamos e conversamos e explicamos o que a gente ia fazer. E quando eu fui fazer o ordenamento, eles próprios me ajudaram. Eles entenderam que precisava dessa transformação. Isso é a prova, se você tiver uma oportunidade maior, você conseguirá, com certeza, fazer muito mais, né? Sem dúvida. Quando você assume uma liderança, quando você assume uma representatividade e você tem um compromisso, é fácil fazer, mas tem que trabalhar. Isso requer trabalho. E aí, quando você trabalha com uma equipe organizada, fica muito mais fácil. Porque você vai botar o plano na mesa e vai falar assim, nós temos que fazer isso, desenhar isso e vamos discutir dessa forma. E vamos botar em prática assim. Está ali um grupo para fazer contigo.
E é o que a gente tem feito hoje. Hoje eu tenho você, eu tenho diversas outras pessoas que já foram envolvidas nesse processo político que estão conosco, que entenderam que o momento é agora. E eu fico muito feliz, Claudinho, de saber que eu tenho todos vocês ao meu lado. Entendeu? É bacana ver isso. Porque, assim, aqui a gente está falando de projeto. A gente não está falando de parceria financeira com ninguém. As pessoas estão ali pelo projeto, pelo crescimento, né, pelo desenvolvimento. Até porque a maioria vivem da economia que se gera aqui no bairro. Né? Ninguém quer sair daqui para ganhar dinheiro fora. Muito pelo contrário, as pessoas vêm de fora para ganhar dinheiro aqui. Agora está sendo o contrário, né? Como também vem de fora para ganhar política aqui. Isso ganhar aí eleição aqui. Foi. Né? Mas vamos reverter esse quadro. Não, eu não tenho dúvida. Eu acho que o momento é agora. O momento é isso agora. Aí. E eu tenho falado isso muito com as pessoas. Gente, a gente precisa mudar. Né? A gente precisa mudar. E a gente está aqui a de serviço disso. Eu estou aqui à disposição para isso. Eu me coloquei à disposição, Claudinho. E eu coloquei à disposição porque eu não estou caindo de paraquedas. Né? Eu tenho 25 anos de vida pública. Eu me preparei para estar aqui onde eu estou. Eu estou pronto. Eu estou pronto. E eu acho que o momento é agora, porque assim, as pessoas também entenderam isso. E é legal você ver essa resposta. É legal você ver essa resposta. O que a gente precisa é de respeito. E isso a gente vai cobrar. Vai cobrar do poder público. Não existe fazer uma mudança numa região sem conhecer. A gente teve uma experiência disso quando apresentaram o projeto da estação do BRT do Corral Falso e do Santa Cruz aqui. As pessoas não sabiam o nome da rua. Opa, como é que pode isso? Como é que se discute um projeto se você não sabe o nome da rua? É muito outra comum, coisa, né? Claudinho, a gente precisa crescer com outras coisas, né? A gente tem uma saúde que funciona, a gente sabe que funciona, mas está estrangulado. Pedro II não comporta mais tantas pessoas. Então, a gente precisa pensar numa expansão na área de saúde, um anexo do Pedro II. Eu acho que, ao invés de levar uma estação do BRT ali para onde era o mercado do Campeão, a gente pode fazer ali um supercentro de clínica de especialidade. Desculpa, eu tenho minhas dúvidas se vai continuar, se vai ser levado à frente esse projeto. A gente espera que não, entendeu? Eu tenho minhas dúvidas, não estou vendo movimentação nenhuma. Então, meu desejo é abrir uma audiência pública para ouvir a população. A gente precisa ouvir a população. Eu fico muito triste quando eu vejo essas estações do BRT ao longo da Felipe Cardoso, tomando toda a Felipe Cardoso, com os paredões que só servem para os carros baterem ali neles. Então, assim, eu acho que a gente não precisa disso. Eu acho que a gente pode abrir as pistas novamente, fazer um alimentador e botar lá no terminal Corral Falso, que está ficando lindo. Está ficando lindo. Mas a gente precisa pensar nessa infraestrutura do centro do bairro. Santa Cruz é um lugar pequeno, né, com uma entrada, com uma saída. É difícil você administrar isso e a gente precisa dar mais fluidez. Para dar mais fluidez, você tem que dar mais espaço para os carros andarem. Isso aí. Né? Jaiminho, que Papai do Céu abençoe essa caminhada. Amém. Que Santa Cruzense se conscientize que a única saída é a nossa união. Sim, né? sim. E pode contar comigo, meu irmão. A minha caminhada na comunicação já de 28 anos. Eu coloco à disposição aqui o Santa Cruz Pode, e que você precisar, o Santa Cruzense também, se quiser colocar aí nos comentários alguma sugestão, pode colocar nos comentários. Pode colocar também nos comentários, ó, eu amo Santa Cruz, que você vai participar do sorteio dessa camisa aqui, que é um presente do Grupo Toffoli. Eu quero fazer uma colocação aqui também, Claudinho. Eu queria que todos acessassem lá a minha rede social, né? Lá no Instagram, @jaimin.lopes, no Facebook, Jaimin Lopes. Dê lá sua sugestão, sua reclamação. Isso é importante. Participe desse projeto. Participe desse processo. E nós temos também, se você for lá na bio do meu Instagram, tem lá um cadastro no Forms para você cadastrar seu nome, telefone, endereço, para que a gente possa saber aonde a gente vai encontrar as pessoas, conversar com as pessoas. A gente precisa estar nesse bate-papo para falar sobre nossos projetos, para falar sobre o que a gente pensa para o bairro, o que a gente quer para o futuro. Isso é importante. Eu sei que muita gente fala assim, eu estou de saco cheio de política. Eu sei, eu respeito. Eu respeito porque o cenário também não é muito motivador. Sim. Mas se a gente se afasta dele, é pior. É pior. Porque tudo na nossa vida é decidido num parlamento. Seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, é decidido lá. E é importante. Além de você exercer a sua cidadania, você participa de um processo de crescimento, desenvolvimento e de solução para a sua região. Então, não vamos nos afastar. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas não gostam de política, a gente respeita, mas quem nos governa gosta, e gosta muito. Então, a gente precisa estar junto, decidindo com eles
o que vai ser do nosso futuro. Né? E a gente precisa avançar muito, segurança pública, saúde, educação. Cara, é muita coisa para ser discutida. Então, gente, tá na hora da gente pensar no que a gente quer. Né? Pode contar comigo, vamos acabar com esse negócio de, eu vou ajudar porque é meu amigo, esquece. A gente precisa pensar no bairro. Nunca deu certo, né? Nunca deu. Nunca deu. Eu tenho 60 anos de idade, isso nunca funcionou. E a gente vê mais uma vez o cenário se repetindo. Porque assim, Claudinho, os caras de lá, eles gostam de vir para cá. Gostam. Aí chega nesse período, só tem Salvador da Pátria. Eles botam a cara aqui e depois mete o só pé. Exatamente, exatamente. Mete o pé. E aí tem pessoas daqui que são lideranças importantes. Idolatram esse povo. Então você, morador, fica de olho na sua liderança, vê se ele realmente está fazendo a parceria certa. Valeu, meu irmão. Né? Estaremos de olho. Vamos embora. Valeu. Novos tempos. Novas soluções. Vambora. Novos tempos. Novas soluções. Tamo junto. Um abraço. Outro.